confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Ele se encurva e cai. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Salmo capítulo 20, verso 7 ao verso 8. Que as mãos do nosso Deus nessa manhã e os seus olhos estejam sobre a sua vida nessa manhã. E este seja um dia de bênção para você. E cada um de nós possamos sentir a companhia dos seus santos anjos ao nosso lado. E o dia de hoje nós possamos usar para cumprirmos os propósitos de Deus em nossa vida. O salmista Davi, no Salmo capítulo 20, verso 7 e verso 8, fala: uns confiam em carros, outros em cavalos, outros podem confiar em médicos, outros podem confiar no seu dinheiro, outros podem confiar em aviões, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. É a razão pela qual nós a cada manhã nos levantamos para ser o nosso primeiro compromisso, a nossa primeira responsabilidade. Abrirmos a sua palavra e deixarmos que ela nos abençoe, conduza a nossa trajetória. Nós queremos que a palavra de Deus de fato afete e molde a nossa vida por completo. Por isso que nesse momento eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus. E mais uma vez, nessa manhã, nós iremos estudar um capítulo da Bíblia. E nesse momento, convido você a ter nas mãos o livro de Gênesis, no capítulo 39, o verso 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Fica evidente que Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, especificamente no capítulo 39, Moisés enfatiza que a mão de Deus estava sob a vida de José. Embora saibamos, o autor do livro de Gênesis já deixa muito claro, os seus irmãos o venderam para os ismaelitas. Os ismaelitas venderam para a casa de Potifar, um comandante da guarda real, que era egípcio, ele o comprou e ele estava agora ali servindo como escravo da casa de Potifar. Mas a mão de Deus estava sobre José. José sabia perfeitamente que os homens poderiam manchar o seu nome, a sua reputação, mas nunca poderiam manchar o seu caráter. E fica claro e evidente aqui na palavra de Deus nessa manhã que a bênção abraâmica, a bênção de Deus estava sob a vida de José. As palavras um dia proferidas aos filhos da promessa: aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Não se demorou muito tempo para que Potifar conseguisse compreender e ver claramente com os seus olhos que aonde José pisava, onde José colocava as suas mãos, Deus o abençoava. E a casa de José e os trabalhos de José se tornaram prósperos. Potifar admitiu que ele deveria governar toda a sua casa. E toda a casa de Potifar, exceto os seus assuntos íntimos, familiares, mas toda a casa de Potifar, a sua riqueza, o alimento e todas as suas finanças ficou sob a mão de José. E Deus o abençoou e, consequentemente, a casa de Potifar prosperou de uma forma grandiosa. De repente, aos olhos humanos daquela época, José estava abandonado. José era apenas um escravo no Egito, mas não aos olhos do Senhor. Deus não desamparou o seu filho. Deus sabia que através da vida de José, ele iria abençoar muitas outras pessoas. Através da vida de José, ele abençoaria a sua nação, o seu povo. E, consequentemente, esse povo, representando o nome do nosso Salvador, ele seria engrandecido através da vida de José. Mas José, ao trabalhar na casa de Potifar, a Bíblia nos fala no capítulo 39, a última parte do verso 6, José era formoso de porte e de aparência. José era um jovem bonito, José tinha uma boa aparência, José era elegante. José vivendo ali naquela cidade, naquela casa, muito bem sucedido,
a esposa de Potifar colocou os seus olhos sobre a vida de José. E ela lhe fez uma proposta, mas ele o recusou. Era um jovem fiel, era um jovem cristão. José é um exemplo para a nossa juventude nos dias em que nós estamos vivendo. José é um exemplo para cada um de nós. Veja que José, no momento em que ele é assediado, as palavras de José revelam que ele tinha uma verdadeira compreensão quem era a pessoa do seu Deus. José não estava preocupado com a igreja, José não tinha preocupação com o pastor, José não estava preocupado com o sacerdote, mas José tinha apenas uma única preocupação. José estava preocupado no seu relacionamento com o seu Deus. E aconteceu um dia em que José, indo à casa de Potifar para cumprir as suas obrigações, os seus afazeres, a esposa de Potifar o agarrou, o abraçou, e para que ele pudesse fugir daquela armadilha, ele teve que deixar para trás as suas vestimentas. Ela segurou, ficou em prantos, gritando. Quando seu esposo chegou, ela falou para ele que José lhe assediou, lhe agarrou, e é por isso que José saiu correndo e deixou as suas roupas para trás. Potifar ficou tremendamente irado. Mas José manteve a sua integridade. José se manteve como um jovem fiel. José viveu como de fato Jesus espera que cada jovem no século 21 possa viver. José não violou a sua consciência. José sabia que Deus estava com os seus olhos voltados para a sua vida. Ele sabia perfeitamente pelo qual o propósito que Deus tinha lhe criado. E ao viver dessa forma, José não desonrou o nome do Senhor. Pelo contrário, José glorificou o nome do Senhor e as mãos de Deus, a bênção do Senhor, estava sobre a sua vida. Antes do que usufruir dos prazeres dessa terra, José sabia que a bênção de Deus era muito mais preciosa para a sua vida. Antes de viver os regalos dessa terra, José sabia que agradar ao Senhor era a sua primeira responsabilidade, o seu primeiro compromisso. E José deixa um legado para cada um de nós que vivemos nos dias atuais, agradarmos ao Senhor e cumprirmos os seus princípios. Mas após esse episódio, após esse momento, Potifar lança José na prisão. E José, vivendo ali, foi parar de fato no calabouço. José estava preso entre os presos de Faraó. E lá, entre os prisioneiros do Egito, José escolheu também fiel. Creio que seria aquele momento que José poderia agora falar: nossa, eu sou amaldiçoado. Esse Deus não existe. Esse Deus não tem os seus olhos sobre a minha vida. Primeiramente, ele permitiu que eu fosse vendido pelos meus irmãos. Estive num poço, estou aqui agora como escravo e fui enganado. Falsamente me acusam de um erro que eu não cometi. Será se esse Deus não tem os seus olhos voltados para essa terra para ver a minha integridade? E agora na prisão, ele poderia amaldiçoar o seu Deus, a sua fé, a sua família, a sua crença e viver do jeito que ele achasse que deveria viver. Mas não. José se propõe a viver uma vida de fidelidade. A prova é clara que o governante da cadeia, da prisão, olhando para a integridade de José, colocou José com a responsabilidade de cuidar de todos os outros presos. Acredito que até a chave da prisão estava nas mãos de José. A sua integridade lhe impossibilitava de fugir da prisão, porque era um jovem íntegro, um jovem sincero, um jovem fiel a Deus. Meus amigos, aqui nessa manhã fica um legado de fidelidade para cada um de nós. Eu não sei quais momentos difíceis você possa estar passando na sua vida. Eu não sei se pensamentos ruins ou negativos já passaram pela tua mente. Pensamentos que acredito que por algum momento poderiam ter passado na mente de José. Bom, esse Deus não tem os seus olhos voltados para mim. As janelas dos céus estão fechadas para mim. Ele não me abençoa. Eu não vejo as bênçãos de Deus cair sobre a minha vida. O que é que de fato eu fiz de errado? Eu creio que ele poderia ter se perguntado. Eu não sei se você também tem se indagado da mesma forma como de repente José poderia ter feito. Mas creia, José se manteve fiel ao Senhor.
José sabia que os homens poderiam manchar o seu nome, mas não o seu caráter. E o resultado nós veremos nos capítulos seguintes, que a mão de Deus, já no capítulo 39 nós vemos que a mão de Deus estava sobre a vida de José. No capítulo 39, o verso 23, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Tenho certeza que nessa manhã o que nós temos que fazer é colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, porque o Senhor de fato irá fazer com que a nossa vida seja uma vida próspera, que Ele afete a nossa vida, que Ele molde o nosso caráter, que nos ajude a cada dia a sermos fiéis como José um dia foi, para que um dia também, quando nas nuvens do céu o Senhor se manifestar, eu e você, nós possamos receber a graça, a alegria e nos encontrarmos com o nosso Salvador e viver com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, muito obrigado pela Tua bênção sobre a nossa vida. Fazemos parte também da família do povo de Israel. Nós queremos a cada dia amar a Tua palavra. Fica conosco no decorrer desse dia, nos toma nas Tuas mãos, é o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus.